Ele não é o Messias, é um impostor, um blasfemador. Liberta Barrabás. Dirigido por Mel Gibson, A Paixão de Cristo, filme de 2004, retrata as últimas 12 horas de Jesus antes da crucifixão. O filme retrata a paixão de Jesus, em grande medida de acordo com os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, do Novo Testamento. Inspira-se também sobre a Sexta-feira das Dores, juntamente com outros escritos devocionais, como os atribuídos à mística e visionária Santa Ana Catarina Emerite, beata da Igreja Católica. E o filme ainda é inspirado pelo livro A Dolorosa Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, de Clements Brentano. Como dito, o filme abrange principalmente as 12 horas finais de Jesus, começando com a agonia no jardim de Getsemane, a insônia e agravo da Virgem Maria, mas terminando com uma breve descrição de sua ressurreição. O filme conta com diversos flashbacks de Jesus como uma criança e como um jovem com sua mãe Maria, dando o Sermão da Montanha, ensinando aos 12 apóstolos e na última ceia. Essas são algumas das imagens que são retratadas ao longo do filme. Na versão original, ou seja, na versão que é não dublada, os diálogos são inteiramente reconstruídos em aramaico, latim e hebraico, com legendas em vernáculo. O Mel Gibson tentou fazer com que o filme fosse o mais fidedigno possível, ou seja, fosse crível. A Paixão de Cristo causou muita polêmica à época devido à violência gráfica das cenas de tortura. É difícil falar dessa violência explícita, porque quando a gente analisa as fontes históricas e lendo a Bíblia Sagrada, a gente pode inferir que Jesus sofreu muito durante a sua crucificação, mais do que o normal. Tanto que ele morreu menos de 24 horas depois de ser preso. Fato que não era normal, já que a ideia de pregar pessoas na cruz era para humilhá-las. E os presos ficavam dias nelas. Eu acho que, tendo em vista isso, o Mel Gibson ele pesou a mão nas cenas de tortura. Tanto que, particularmente para mim, é difícil ver essas cenas, porque quando você está assistindo um filme, você tem aquela ideia, não, isso aqui não é real, isso aqui é tudo montagem, é computador. Só que, de fato, você consegue ver o chicote com garras batendo nas costas de Jesus e abrindo os cortes. É tão real que você, às vezes, não consegue desassociar do que realmente aconteceu. Obviamente, essas cenas tão gráficas causaram bastante polêmica. Isso porque muitos temiam que, com o filme, muitas pessoas passassem a considerar os judeus culpados pela crucificação de Jesus. O então presidente do rabinato da Congregação Israelita Paulista, Rabino Henri Sobel, disse em 2004 à BBC que temia que o longa-metragem alimentasse o ódio. E, de certa forma, essa visão do Henri Sobel, ela se justifica. Porque, como qualquer obra baseada em um livro, você lê a história, te dará uma visão maior do todo, vai te dar um contexto. Então, se você já leu a Bíblia, você saberia que vários profetas falaram que um homem nasceria de uma virgem, ele seria o filho de Deus e que ele deveria morrer para a salvação da humanidade. Então, em termos simplistas, em termos simplórios, a morte de Jesus seria, entre várias aspas, normal, porque ele teria que morrer para cumprir o destino dele. Então, de maneira assim, bem simplista, tudo o que aconteceu com Jesus tinha que acontecer, o que dá um certo tom de normalidade. Agora, se você vê exclusivamente o filme, não notando todo o contexto que estava envolvido, faz realmente parecer que os judeus eram pessoas horríveis, porque aqueles mestres da lei armaram para pegar Jesus. E não só armaram para pegar Jesus, eles também armaram para que Jesus não fosse solto. Isso se reforça com Pilatos tentando soltar Jesus e os próprios judeus usando a lei de Roma para convencê-lo a não soltá-lo. De fato, essa parte em que os fariseus, com os mestres da lei, pegam Jesus, levam para que ele seja julgado e nesse julgamento ele é torturado, tudo isso está na Bíblia. Então o filme fez bem em pegar essas partes e adaptá-las. Beleza. Só que ele não explica tudo. Por exemplo, no capítulo 11, versículo 45 do Evangelho de João, ele cita que muitos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele.
Alguns, porém, foram ter com os fariseus, reuniram o conselho e disseram: o que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixarmos que ele continue assim, todos vão acreditar nele, e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. É aí que aparece a figura de Caifás, sugerindo que um único homem deveria morrer para que o templo onde os judeus rezavam, faziam suas orações, fosse mantido. Ele fala: não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? E o Evangelho continua dizendo que Caifás não falou isso por si mesmo. O que eu quero dizer com isso? Tal qual outras obras literárias, quando se adapta algo para o cinema, detalhes serão perdidos. Se você ver só o filme, você vai realmente ter uma imagem de que todos os judeus queriam Jesus morto, quando na verdade seria apenas uma pequena parte que era dono do poder religioso da época. Só que, de novo, esse detalhe o filme não deixa totalmente explícito. Agora, muitos outros detalhes o Mel Gibson pegou e adaptou perfeitamente, pero no mucho. Muitas das representações no filme espelham deliberadamente representações tradicionais da paixão de Jesus Cristo na arte. Por exemplo, as 14 estações da Via Sacra, a Via Crucis, são fundamentais para a representação da Via Dolorosa em A Paixão de Cristo. Todas as estações são retratadas, exceto para a 8ª, que é quando Jesus encontra as mulheres de Jerusalém, que ele fala que não é para elas chorarem por ele, que eram para chorar por elas mesmas e por os filhos delas. Essa cena ela foi deletada da versão do DVD. E a 14ª estação ela também foi excluída, que é quando Jesus é colocado no sepulcro. Por sugestão da atriz Maria Mogistein, o Seder de Passac é citado no início do filme. Maria pergunta: por que esta noite é diferente das outras noites? E Maria Madalena responde com a resposta tradicional: porque uma vez éramos escravos e nós já não somos escravos. E ao mesmo passo que o Mel Gibson usa a Bíblia e usa a tradição católica para explicar a paixão de Jesus Cristo, há alguns elementos não têm precedentes nas representações anteriores da paixão. Na cena do jardim de Getsemane, no início do filme, Satanás aparece e tenta distrair Jesus enquanto ele está orando. Na sequência dessa cena, Jesus esmaga uma serpente debaixo do seu calcanhar. E aí é provavelmente uma referência para o proto-evangelho Gênesis 3,15. Um outro exemplo é que Judas Iscariotes, depois de entregar Jesus, é atormentado por crianças que aparecem como demônios para ele. E é provável que o momento mais bizarro e marcante desse filme é quando Jesus está sendo flagelado e o demônio aparece com um bebê macabro e fica observando tudo. Que, até onde eu sei, essa cena quer mostrar que o próprio diabo cuida do seu filho enquanto o Filho de Deus é humilhado pelos seres humanos. E essa é uma visão muito bizarra de tudo, até porque aquele bebê é muito bizarro. E você pode estar pensando assim que não houve uma análise propriamente dita do filme. Porque, bem, a história do filme é a história da paixão de Jesus. Então, é possível explicar ela em todo um minuto. Primeiro, Jesus está na floresta com Pedro, Tiago e João. Judas entrega Jesus. Judas dá o beijo na face de Jesus. Os soldados pegam Jesus. Pedro corta a orelha de um dos soldados. Jesus cura o soldado que Pedro cortou a orelha. Depois Jesus é entregue, julgado, açoitado, coroa de espinhos, via dolorosa, crucificado, e tem um trechinho da ressurreição dele. E como a adaptação, apesar das polêmicas, esse filme fez bastante sucesso. Em alguns lugares ele foi um pouco censurado devido à extrema violência. Só que ele arrecadou mais de 600 milhões de dólares, que é um valor muito alto. Então, esse filme ele fez bastante sucesso, até levando em conta que esse filme foi um filme barato para ser feito. E, apesar das ressalvas à violência explícita, é provável que as cenas de tortura na vida real fossem alinhadas àquelas que apareceram no filme. Os instrumentos que os soldados usavam para torturar os prisioneiros eram aqueles, então provavelmente aquilo que é retratado foi o que aconteceu, talvez em um grau maior ou menor do que o que está em tela, a gente não consegue saber, né? Mas o teor deve ter sido mesmo aquele. Então, para os cristãos, assim como eu, é difícil assistir esse filme, porque, como eu disse,
às vezes você não consegue ver o momento do corte entre o soldado levantando o chicote e acertando ele para o momento em que aparece as cicatrizes, né, que saem o sangue de Jesus. E usando uma ótica não cristã, ainda assim, esse filme é uma excelente experiência. Veja, Jesus é a figura mais influente da história da humanidade. Tanto é que a gente aprendeu na escola que existe um período antes de Cristo e um período depois de Cristo. Hoje em dia já usam mais o Era Moderna. No entanto, é comum usar-se antes e depois de Cristo, porque ele foi um marco. Ele é um marco tanto para o cristianismo, para o judaísmo e para o islamismo. Com uma diferença: os judeus e os islâmicos não consideram Jesus o Messias. No entanto, ele ainda tem a sua relevância, porque de um modo ou de outro ele foi um profeta, que é um marco na humanidade. Então, se você tem estômago principalmente, use aí os dias livres da Semana Santa para assistir a esse filme, porque é uma boa história. E como o próprio Mel Gibson explicou, este é um filme sobre amor, esperança, fé e perdão. Vale muito a pena assistir. Eu vou ficando por aqui. Se você assistiu esse vídeo até aqui, eu peço que você curta esse vídeo, se inscreva no canal. Se quiser, veja aí algum outro vídeo que deve estar aparecendo por aqui. E até a próxima.